Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma reunião de Evangelho no Ar. Em mais 3 minutinhos, a gente vai começar a nossa transmissão dessa noite, para que a gente possa, como temos realizado, estudar um pouquinho e, à medida do possível, desenvolver o estudo e o desenvolvimento das nossas consciências. Vamos serenando as nossas consciências. Vamos tranquilizando, vamos buscando uma posição confortável, respirando profundamente. Nos ligando já às mentes desencarnadas que certamente já se conectam pontualmente conosco, para que iniciemos mais uma vez a nossa reunião, o nosso encontro do Evangelho no Ar. Em mais um minutinho, iniciaremos as nossas atividades dessa noite, começando com a nossa prece inicial. Vamos nos acomodando, deu o nosso horário. Então vamos cerrando os nossos olhos físicos e abrindo os nossos olhos mentais, abrindo os nossos corações, buscando a figura amorosa do nosso Criador, o arquiteto da vida. Vamos agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui conectados para a sessão de Evangelho no Ar. Vamos cumprimentando os amigos do mundo maior que pontualmente estão aqui conosco, estudando e compartilhando das lições desta noite. E assim, agradecido que estamos por essa digna oportunidade, por essa bendita oportunidade de equilíbrio, de reabastecimento com as energias da criação, é que pedimos licença ao plano maior para iniciarmos o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa sessão de Evangelho no Ar. E estamos felizes com essa oportunidade, na certeza de que através desse estudo, certamente nos engrandecemos, nos desenvolvemos e nos espiritualizamos, na certeza de que somos seres espirituais numa experiência humana. Bem, aqueles que não me conhecem, meu nome é Humberto Ramos, eu falo da cidade de São Paulo e
a gente se reúne nesses nossos encontros para o estudo do Evangelho. A gente utiliza o Evangelho segundo o Espiritismo, o terceiro livro da obra kardeciana, apenas como nosso livro texto básico para que nós possamos iniciar as nossas conversas. Como vocês sabem, a gente realiza esse processo começando com a abertura do Evangelho ao acaso, para que a gente possa iniciar o nosso estudo. Bem, o capítulo dessa noite é o capítulo 14, Honrai vosso pai e vossa mãe. E a gente terá como oportunidade de estudo dessa noite as instruções dos Espíritos. A primeira instrução, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Essa mensagem foi trazida pelo Espírito Santo Agostinho em Paris, 1862. Eu peço licença pelo uso dos óculos. A ingratidão é um dos frutos imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos, em relação aos pais, tem um caráter ainda mais revoltante. É particularmente sob este ponto de vista que vamos considerá-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Também nesta questão, como em tantas outras, o Espiritismo vem lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Quando o espírito deixa a terra, leva consigo as paixões ou as virtudes de sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar, ou permanece estacionário até que deseje esclarecer-se. Alguns participam cheios de ódio violentos e desejos de vingança insatisfeitos. Mas, pela compreensão que alguns têm, por estarem mais avançados que outros, conseguem distinguir algo da verdade e, compreendendo os desastrosos efeitos de suas paixões, tomam então boas resoluções, reconhecendo que, para chegar até Deus, há somente um caminho, a caridade. Acontece que não há caridade sem o esquecimento das ofensas e das injúrias. Não há caridade com ódio no coração, e não há caridade sem perdão. Então, com um grande esforço, observam-se aqueles que odiaram na terra. Ao vê-los, o rancor é intenso. A ideia de esquecer de si mesmos lhes revolta e revoltam ainda mais ao saberem que têm que perdoar e principalmente amar aos que talvez lhes tenham destruído a honra, a fortuna e a própria família. Assim é que o coração destes infortunados está abalado. Hesitam, vacilam, movidos por estes sentimentos opostos. Se a boa resolução triunfa, oram a Deus, imploram aos bons espíritos para lhes dar forças no momento mais decisivo da prova. Enfim, após alguns anos na meditação e prece, o espírito aproveita de um corpo que está em preparo e encarna na família daqueles a quem detestou.
pede aos espíritos encarregados de transmitir às ordens superiores permissão para realizar na Terra os destinos desse corpo que acaba de se formar. Qual será então a sua conduta nesta família? Dependerá da maior ou menor persistência de suas boas resoluções. O contato incessante com os seres a quem odiou é uma prova terrível sob a qual ele às vezes fracassa, se a sua vontade não for bastante forte. Desta forma, de acordo com a boa ou má resolução que tomar, será amigo ou inimigo daqueles no meio dos quais terá que viver. Assim, se explicam ódios, repulsas instintivas que se notam em algumas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Nada, de fato, nessa nova existência pôde provocar essa antipatia. Para compreendê-la, é necessário voltar os olhos ao passado. Espíritas, compreendei o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando se gera um corpo, a alma que nele reencarna vem do espaço para progredir. Cumpre vossos deveres e colocai todo o vosso amor em aproximar esta alma de Deus. Esta é a missão que vos está confiada, e recebereis a recompensa se a cumprirdes fielmente. Vossos cuidados, a educação que lhes darei, ajudarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar futuro. Lembrai-vos de que, a cada pai e a cada mãe, Deus perguntará: que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se permaneceu atrasado por vossa culpa, vosso castigo será tê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós a sua felicidade. Então, vós mesmos, atormentados pelo remorso, pedireis para reparar essas faltas. Solicitareis uma nova encarnação para vós e para ele, na qual o rodeareis de melhores cuidados, e ele, cheio de reconhecimento, vos retribuirá com o seu amor. Não rejeiteis, portanto, o filho que no berço repele a mãe, nem aquele que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que o fez assim, e nem a sorte o enviou para vós. Uma intuição imperfeita do passado se revela, e disso podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido. Que um ou outro veio para perdoar, ser perdoado ou expiar. Mães, abraçai o filho que vos causa desgosto e dizei a vós mesmas: um de nós é culpado. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muitas dentre vós, ao invés de tirar a educação dos maus princípios inatos de existências anteriores, mantêm e desenvolvem esses mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação, e, mais tarde, o vosso coração amargurado pela ingratidão dos filhos será para vós, já nesta vida, o começo da vossa expiação. A tarefa não é tão difícil quanto poderíeis pensar. Ela não exige o saber do mundo. Tanto o inculto quanto o sábio podem cumpri-la.
e o Espiritismo vem facilitá-la, fazendo-nos conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons e maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Analisai, portanto, os menores sinais que revelem o germen desses vícios e empenhai-vos em combatê-los, sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer nas árvores. Se deixardes desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de serdes mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos e, apesar de tudo, não alcançaram êxito, sua consciência poderá ficar tranquila e é natural o desgosto que sintam por verem fracassados todos os esforços feitos. Deus lhes reserva uma grande, uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso e que lhe será permitido terminar em uma outra existência a obra começada nesta e que, um dia, o filho ingrato os recompensará com o seu amor. Deus não submete a provas aquele que não as pode suportar, apenas permite as que podem ser cumpridas. Se fracassamos, não é por falta de condições, mas por falta de vontade. Pois, quando há que, ao invés de resistir aos maus procedimentos, neles se satisfazem, e é a estes que estão reservados os choros e os gemidos em suas existências posteriores. Admirai, no entanto, a bondade de Deus que nunca fecha a porta ao arrependimento. Chegará o dia em que ao culpado, cansado de sofrer, com o orgulho por fim abatido, Deus abre seus braços paternais ao filho pródigo que se lança aos seus pés. As grandes provas, entendei-me bem, são quase sempre o sinal de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito quando são aceitas por amor a Deus. Para o espírito é um momento supremo e é aí que importa não se lamentar se não quiser perder o fruto da prova e ter que recomeçar. Ao invés de lamentardes, agradecei a Deus que vos oferece a ocasião de vencer para vos dar o prêmio da vitória. Então, quando sairdes do turbilhão da vida terrena e entrardes no mundo dos espíritos, sereis lá aclamados como o soldado que sai vitorioso da batalha. De todas as provas, as mais difíceis são aquelas que afetam o coração. Há os que suportam com coragem a miséria e as privações materiais, mas abatem-se sob o peso dos desgostos domésticos, esmagados pela ingratidão dos seus. Que angústia terrível! Mas o que pode, nessas situações, reerguer a coragem moral, senão o conhecimento das causas do mal e a certeza de que, se não há longas discórdias, não há desesperos eternos, porque Deus não quer que a criatura sofra para sempre. O que há de mais consolador e mais encorajador do que o pensamento de que depende só de si mesmo, de seus próprios esforços, abreviar o seu sofrimento, destruindo em si as causas do mal. Mas, para isso, não se deve estacionar o olhar na terra e ver apenas uma existência.
É preciso elevar-se, planar-se no infinito do passado e do futuro. Então, a grande justiça de Deus se revelará aos vossos olhos e encarareis a vida com paciência, pois tereis a explicação do que vos parecia como monstruosidade na terra, e as feridas que recebestes apenas vos aparecerão arranhões. Neste golpe de vista lançado sobre o conjunto, os laços de vida aparecem no seu verdadeiro sentido. Já não são mais os frágeis laços da matéria que reúnem os seus membros, mas sim os laços duráveis do espírito, que se perpetuam e se consolidam ao se purificarem, ao invés de se destruírem pelo efeito da reencarnação. Os espíritos reúnem-se e formam famílias, induzidos pela identidade de progresso moral, semelhança de gostos e de afeições. Estes mesmos espíritos, nas suas migrações terrenas, procuram para se agrupar como o faziam no espaço, originando-se as famílias unidas e homogêneas. Se nas suas peregrinações ficarem temporariamente separados, mais tarde eles se reencontram felizes com o seu novo progresso. Entretanto, como não devem trabalhar apenas para si mesmos, Deus permite que os espíritos menos avançados venham encarnar entre eles a fim de receberem conselhos e bons exemplos para progredirem. Causam, por vezes, perturbações no ambiente, mas é aí que está a prova a se executar. Recebei-os como irmãos, ajudai-os e, mais tarde, no mundo dos espíritos, a família se alegrará por ter salvo alguns náufragos que, por sua vez, poderão salvar outros. Essa passagem ela é um pouquinho mais longa. É uma mensagem um pouquinho mais longa de Santo Agostinho, mas que se preenche de uma completa importância. Quando ele fala em gratidão dos filhos e os laços de família, ele desacortina para nós de uma maneira muito clara a questão da reencarnação. A questão de que existe muitas moradas na casa de meu pai. E o que é importante a gente entender aqui? Não existem vítimas, não existem algozes. Muitas vezes vestimos esse ou aquele papel, mas não existe um que é a vítima e outro que é puramente o algoz. Todos nós, vezes a vezes, vestimos cada um desses papéis. E o que é importante é que a providência divina nos oferece, através do reencarne, a oportunidade de, juntos, modificarmos esses aspectos. Dificilmente seria possível que, com dívidas tão fortes, com processos tão dolorosos, pudéssemos simplesmente perdoar, esquecer e agir como se nada tivesse acontecido numa das situações mais variadas de um desentendimento grave entre almas. É necessário que vistamos um novo corpo e que tenhamos a nossa mente bloqueada pelo véu do esquecimento para que de alguma forma possamos, esquecendo temporariamente, possamos recomeçar. Como o próprio Santo Agostinho coloca na passagem, muitas das vezes teremos crianças que repudiam os seus pais desde o princípio, ou mesmo pais que repudiam seus filhos desde um princípio. Isso porque o véu do passado, ele vai ajudar a esquecer os fatos integrais, mas temos a capacidade de perceber a energia do outro. Percebemos que aquela energia não nos é
grata, que não nos é desejosa de estarmos ao nosso redor. Por isso dessa conduta. Então, a partir desse momento, existe a importantíssima tarefa dos pais. A tarefa de receber esse ser como meu filho. Tem uma responsabilidade agora. Responsabilidade de, em primeiro lugar, identificar os seus pontos negativos. 2, identificados esses pontos negativos, trabalhar incessantemente para auxiliá-lo na eliminação, na reforma íntima para a melhoria desta personalidade. Para que, finalmente, a partir deste processo, seja possível a reestruturação daquele novo ser através de um caminho direcionado pelos pais. E teremos, infelizmente, momentos em que tudo é feito e os filhos não seguem o caminho. Porém, é importante ficar aqui a mensagem de que o importante, o fundamental é que os pais deem as diretrizes adequadas. Porém, cada um tem o seu livre-arbítrio em maior ou menor grau, de acordo com a idade, de acordo com a situação. E a partir desse momento, é decisão de cada um seguir o direcionamento, seguir a orientação dos pais. Porém, ai daqueles pais que negligenciam essas questões. Haverá, infelizmente, muita dor e ranger de dentes, porque é responsabilidade daquele que traz um espírito ao mundo terrestre as orientações. Se negligencia com isso, será uma negligência que terá que prestar contas junto ao mundo maior. E, finalmente, o que é importante? A grata alegria de sabermos que, quando damos o nosso melhor, como pais, como mães, ou mesmo como filhos, em se percebendo essa situação, existe alguma coisa, eu não me dou bem com aquele filho, com aquele pai, com aquela filha, com aquela mãe, enfim. Que nós possamos elevar o nosso pensamento e pedir forças a Deus. Forças para que possamos, ungidos pela sua misericórdia, termos a oportunidade de nos equilibrar e entender que somos todos falhos, todos somos falíveis. E que se houve a oportunidade do reencarne, se houve a oportunidade de estarmos aqui, se fomos recebidos ou se recebemos, que utilizemos essa sagrada oportunidade para fazer da nossa vida um mundo melhor. A nossa vida, meus amigos, é nossa responsabilidade. Como coloquei, o livre-arbítrio nos será facultado. Podemos receber a maior orientação, porém cabe a cada um de nós entender que a responsabilidade de seguir ou não com aquela orientação recebida é nossa. E quando entendemos isso, deixaremos de vestir o personagem da vítima e entenderemos que muitas das vezes aquela situação dolorosa aconteceu por ignorância, não por um ódio verdadeiro, por um interesse verdadeiramente negativo de prejudicar um ao outro, mas sim por ignorância. E que, como quem sabe mais compreende mais, que sejamos nós que temos hoje a oportunidade deste entendimento, ser aqueles que compreendem mais. Sermos aqueles que abrem o coração e têm a certeza
de que, como filhos de Deus, estamos aqui para fazer as coisas diferentes. Estamos aqui para sermos fiéis servidores do Mestre. E certos de que Deus não nos desamparará, confiarmos nas mãos do Senhor. E assim Ele nos conduzirá para a vitória. Mas é importante lembrar, o esforço empreendido por cada um de nós é fundamental para que seja possível alcançarmos o nosso equilíbrio e ajudarmos aos que nos cercam a também atingi-lo. Muito obrigado. Como nesse momento não existem perguntas, eu vou tomar licença para ir para a nossa leitura complementar, como a gente tem vindo trabalhando Jesus no Lar como nosso livro de leitura complementar. Abrindo ao acaso, a lição desta noite é a lição 36, o problema difícil. Eu peço mais uma vez desculpas pelos óculos. Lição 36, o problema difícil. Entre os comentários da noite, um dos companheiros mostrou-se interessado em conhecer a questão mais difícil de resolver, nos serviços referentes à procura da luz divina. Em que setor da luta espiritual se colocaria o mais complicado problema? Depois de assimilar variadas considerações ao redor do assunto, o mestre fixou o semblante, uma atitude profundamente compreensiva e contou. Um grande sábio possuía 3 filhos jovens, inteligentes e consagrados à sabedoria. Em certa manhã, eles altercavam a propósito do obstáculo mais difícil de vencer no grande caminho da vida. No auge da discussão, prevendo talvez consequências desagradáveis, o genitor benevolente chamou-os a si e confiou-lhes curiosa tarefa. Iriam os 3 ao palácio do príncipe governante, conduzindo algumas dádivas que muitos lhe honrariam o espírito de cordialidade e gentileza. O primeiro seria o portador do rico vaso de argila preciosa. O segundo levaria uma corça rara. E o terceiro transportaria um bolo primoroso da família. O trio fraterno recebeu a missão, contudo, com entusiástica promessa de serviço para a pequena viagem de 3 milhas. No entanto, a meio caminho, principiaram a discutir. O depositário do vaso não concordou com a maneira pela qual o irmão puxava a corça delicada, e o responsável pelo animal dava instruções ao carregador do bolo, a fim de que não tropeçasse perdendo o manjar. Este último aconselhava o portador do vaso valioso para que não caísse. O pequeno séquito seguia, estrada afora, dificilmente, porquanto cada viajor permanecia atento à obrigação que dizia respeito aos outros através das observações acaloradas e incessantes. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouvida a própria tarefa, a fim de consertar a posição. Perdoe-me, eu vou repetir. Em dado momento, o irmão que conduzia o animalzinho ouvida a própria tarefa, a fim de consertar a posição da peça de argila nos braços do companheiro. E o vaso, premido pelas inquietações de ambos, escorrega de súbito para espatifar-se no cascalho poeirento. Com o choque, o distraído orientador da corça perde o governo do animal, que foge espantado, abrigando-se na floresta próxima.
O carregador do bolo avança para sustar-lhe a fuga, internando-se pelo mato adentro, e o conteúdo de prateada bandeja se perde totalmente no chão. Desapontados e irritadiços, os 3 rapazes tornam à presença paterna, apresentando cada qual a sua queixa e a sua derrota. O sábio, porém, sorriu e explicou-lhes: aproveitem o ensinamento da estrada. Se cada um de vocês estivesse vigilante na própria tarefa, não colheriam as sombras do fracasso. O mais intricado problema do mundo, meus filhos, é o de cada homem cuidar dos próprios negócios sem intrometer-se nas atividades alheias. Enquanto cogitamos de responsabilidades que competem aos outros, as nossas viverão esquecidas. Jesus calou-se pensativo e uma prece de amor e reconhecimento completou a lição. Essa passagem muito bonita, ela complementa de uma maneira muito completa a lição de Santo Agostinho dessa noite. No final das contas, quando a lição nos convida à reflexão a respeito da ingratidão dos filhos e os laços de família, devemos não nos preocupar na conduta daquele que recebe o nosso zelo, o nosso amparo, o nosso cuidado, porque essa responsabilidade é uma responsabilidade que não nos compete como pais. Como pais, como mães, nos compete orientar, nos compete educar, nos compete amar, nos compete oferecer a diretriz para o caminho certo. A responsabilidade sob a boa utilização desse conhecimento, dessa orientação, dessa diretriz, não é nossa, é do outro. E enquanto nos preocuparmos com a responsabilidade do outro, certamente a nossa atividade talvez não esteja sendo feita. Ou, se está sendo feita, talvez não esteja a contento. Ou, ainda que esteja a contento, talvez não esteja considerando detalhes que, se estivermos enfocados na nossa atividade, certamente teríamos a maior condição de avaliar. Então, todas as vezes que nos preocuparmos com a ingratidão, a lição trouxe a ingratidão dos filhos, mas a ingratidão no seu sentido mais amplo, vamos lembrar sempre que a nossa consciência deve prestar contas das nossas responsabilidades. Se estamos conduzindo as nossas tarefas, as nossas atividades como devemos de fazer, seguindo a orientação do plano maior, seguindo as lições e as responsabilidades a que somos chamados a cargo, não nos importa a conduta como os nossos irmãos estão levando as suas atividades, porque essas responsabilidades são deles. Claro que cabe aqui uma ressalva, uma parte, de que se temos a condição de orientar amorosamente, obviamente devemos fazer, sem contudo tomar para nós a responsabilidade que não nos compete. Oferecer a nossa sugestão, a nossa orientação, sim. Tomar a responsabilidade do outro, não. E certamente, se assim o fizermos, vamos prestar atenção que teremos uma conduta diferente com a nossa própria reforma íntima, com a obtenção dos nossos desejos, porque realmente estaremos focados em nós, na mudança que queremos ver no mundo através do nosso exercício. E assim, certamente, construiremos um mundo melhor, na certeza de que a mudança ela deve começar com nós mesmos. Podemos ter como exemplo aqueles que nos compartilham as oportunidades da estrada, mas somente nós, e unicamente nós, temos a oportunidade de cuidar das nossas responsabilidades.
E quando não o fazemos, infelizmente, perdemos a oportunidade de avançar e, desafortunadamente, voltaremos a refazer a lição, até que, cientes de nossas responsabilidades, possamos seguir para a seguinte lição. Bem, eu agradeço a todos que participaram dessa oportunidade de estudo do Evangelho. Foi uma lição um pouco mais longa nessa noite, por conta da primeira leitura, mas certamente é uma lição com bastante proveito a cada um de nós. E agora, nos direcionando para o encerramento da sessão de Evangelho no Ar dessa noite, nós vamos para a prece de encerramento e, consequentemente, para o encerramento da nossa sessão dessa noite com a prece final. Então, vamos cerrando os nossos olhos mais uma vez, elevando o nosso pensamento até Deus, até Jesus, o nosso Mestre amado. E vamos oferecendo as nossas melhores energias nesse instante. Vamos oferecendo a nossa paz interior, o nosso equilíbrio, a nossa compreensão, para que possamos envolver o nosso planeta, a nossa nave Mãe Terra, que nos acolhe e que nos dá a oportunidade, através do reencarne, de tomar a matéria, para que, através dessa experiência, possamos evoluir, possamos aprender, possamos compartilhar os nossos conhecimentos na certeza de nosso desenvolvimento. Que a nossa energia bendita possa ser utilizada pela espiritualidade nas zonas de conflito, que possa ser utilizada para o avanço da paz, do amor, que ela possa ser utilizada para conforto, para cura. Vamos vibrando pela casa que nos acolhe neste instante, na realização desta sessão de Evangelho no Lar, seja a casa que vivemos, seja a casa onde passamos parte dos dias, mas que neste momento possa essa energia bendita cobrir os nossos lares e que possa ser irradiada para todos os nossos familiares, para os nossos amigos, e que possa, Senhor, essas energias também chegarem àqueles que se pensam nossos inimigos. Que essas energias possam nos reequilibrar o corpo físico e o corpo espiritual, e que possa, assim, nos dar a energia necessária para a nossa reforma íntima. E deixamos uma energia em aberto para que Deus, através de seus santos espíritos, possa utilizá-la onde se fizer mais necessário. Deposita, mensageiros do espaço, neste copo com água que temos, os melhores fluidos para as nossas necessidades mais íntimas, para o nosso reequilíbrio. Oferece-nos, Senhor, o recurso dos fluidos de alta espiritualidade, para que, fortalecidos, nos coloquemos a serviço
da grande fraternidade a serviço da criação. E assim, gratos por esta oportunidade, Senhor, é que pedimos licença para encerrarmos o Evangelho no ar desta noite com a prece que nos coloca a responsabilidade nas mãos. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja e que tenhamos todos uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente semana. Que Deus os acompanhe hoje e sempre. Até mais.